Você sente que está sendo perseguido e em perigo. Como seria ser internado compulsoriamente, sem qualquer tipo de diálogo? Acreditando ser guiado por vozes e forças alheias, como seria ter sua autonomia cerceada e o seu destino sumariamente definido por outras pessoas? Se queremos promover saúde mental, não seria contraditório privar as pessoas da liberdade? Para começar, a gente podia fazer uma retrospectiva sobre a questão da relação da humanidade, da sociedade com a loucura. Porque ela vai mudando, né, conforme a época. Então, na antiguidade, a gente tinha, na expressão da loucura, era interpretado como sendo a palavra divina. Então, os loucos, né, eles muitas vezes decidiam casamentos, guerras, enfim, uma série de decisões importantes que funcionavam para poder ajudar a gerir a sociedade e o Estado. Quando chega na Idade Média, essa lógica ela é rompida com o movimento da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, que instituiu a figura do endemoniamento. Porque os loucos, dada a sua incontinência, dada a sua irreverência, né, a sua falta de compromisso com a adequação, passaram também a ser enquadrados como sendo porta-vozes do demônio, junto com as mulheres adúlteras, junto com aqueles que contestavam a igreja e por aí vai. Então, a partir dessa época que se começa a construir o imaginário social da loucura que persiste até a data de hoje. Ou seja, o louco é tido como irresponsável, incapaz e violento. Apesar das diferentes maneiras de se conceber a loucura em culturas e épocas diversas, surge uma forma hegemônica de tratá-la na sociedade ocidental a partir do século XVIII, a internação. Os manicômios nascem como instituições de reclusão e aplicação do tratamento moral. Práticas de vigilância e disciplina são usadas com intenções corretivas diante daqueles considerados desviantes de um ideal da razão e da normalidade. Esses ideais, instituídos pela Igreja, Família e Justiça, acabaram por institucionalizar a loucura, excluindo os portadores de transtornos psíquicos do convívio social e tirando-lhes sua cidadania. O estigma da loucura e as práticas meramente assistencialistas muitas vezes fizeram desses lugares ambientes completamente insalubres e destituídos de dignidade humana. Manicômio não cura, manicômio tortura. Manicômio nunca mais, liberdade ainda que tantã. Olavo alegria, alegria do povo. Tem o da maravilha e o Olavo alegria. A equipe do Profissão Repórter está numa manifestação em Brasília. Estamos aqui pela lei Paulo Delgado, tentando, não queremos mexer na lei, queremos proteger a lei que foi para o nosso benefício. 2.000 pessoas estão aqui para pedir o fim das longas internações em hospícios, previsto na lei antimanicomial. Era ficar amarrado, com injeção forte na veia, sofria muito, chuveiro, água fria. O manicômio é um inferno, é pior uma cadeia. Por que vocês dizem que manicômio é tortura? Porque não temos uma relação com a família. Seu nome completo para mim? Maria de Fátima dos Reis Santos. Vou dizer uma coisa, a coisa mais importante foi o que você me perguntou agora. Por quê? Qual é o meu nome? Antigamente eu não tinha nome. É mesmo? Era número. Fica emocionada quando fala. Lógico, porque eu era um número. Hoje eu não sou esse número. Hoje eu sou um ser comum que mora num lugar que tenho todos os direitos. A reforma psiquiátrica surge na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial com o objetivo de eliminar gradativamente e totalmente o internamento, substituindo por serviços de atenção psicossocial em regimes de liberdade.
transtorno mental é uma herança genética? Existe uma associação aí de fatores genéticos com fatores ambientais, né? Então, a pessoa precisa ter uma predisposição genética e o ambiente externo predispor a isso também, né? Então, quem tem um familiar com transtorno mental, esquizofrenia, transtorno bipolar, tem um risco maior de ter a doença, mas não significa que vá desenvolver aquilo. A gente não tem como prever se a pessoa vai desenvolver ou não ainda. Infelizmente, né? As pessoas que têm um transtorno mental podem, em algum momento da vida, ter um episódio de agressividade, tanto contra si mesmo como contra outros. Sim. Mas a incidência de agressividade, de violência nos pacientes com transtorno mental é muito menor do que na população em geral. Então, assim, é muito comum essa vinculação do termo do transtorno mental, de uma esquizofrenia com violência, mas isso não é a regra. A reforma é um processo complexo que visa uma total mudança de paradigmas, tanto na estrutura física dos hospitais, quanto na maneira de se conceber o tratamento e a loucura em si. Tem por objetivo a busca por espaços mais humanizados e um tratamento focado na escuta, com o protagonismo dos usuários. O serviço é prestado de maneira intersetorial, com trabalho multidisciplinar e atuação ativa da família e sociedade. Busca por caminhos para a reabilitação e reinserção dos usuários na sociedade e no trabalho, na contramão da cronificação da doença nos hospitais psiquiátricos. Propostas de atividades em grupos envolvendo lazer, esportes e cultura. Ideal de liberdade, cidadania, autonomia, respeito e proteção contra abusos e explorações. No Brasil, a reforma passou a ser discutida a partir do Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental, em 1987. A lei, que ficou conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, foi sancionada em 2001. O projeto é do deputado Paulo Delgado e prevê melhorias não apenas dos aspectos psicopatológicos, mas também psicossociais, instituindo um novo modelo de tratamento, que inclui também formação dos profissionais que atuam na área. Esse modelo está diretamente relacionado com a criação do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. Qual a importância desse trabalho? Você resgata a autoestima, a autonomia. Quando a gente sai para as feiras, as pessoas são inseridas de novo na sociedade. Isso acaba igualando, deixando todo mundo, acaba com essa coisa do preconceito. Sim. Quem, na verdade, exclui quem tem o preconceito é a sociedade. A própria coordenadora da escola da minha filha se juntou com outro rapaz, não sei se é namorado dela, aí ele falou assim, já tomou seu remédio hoje? E eu passei calada. Ah, de uma forma agressiva. Faz comigo. Sei. Aí eles saíram dando risada, mas isso pra gente, no fundo, dói muito. Porque a gente tá se tratando para conviver na sociedade. E eles não ajudam, eles são muito maus. E por que a senhora fica emocionada quando a senhora fala disso? É difícil? Mas que bom que vocês se têm aqui, que vocês têm amigos, pessoas próximas. Eu me encontro aqui, porque são todos igual a mim, entendeu? Então não tem crítica. E a Fátima que nos ajuda, eu já chorei muito. Quando eu passo por isso, ela me põe lá em cima. Aí eu começo a fazer minhas coisinhas, aí eu fico igual a todo mundo. Mas e tu és igual a todo mundo? Eu sou, não sou? Tu é igual a todo mundo. Os CAPs têm por ideal funcionar com a estrutura acolhedora de um lar, uma casa, e não uma clínica. O atendimento é feito de portas abertas, em todos os sentidos, tanto pela ausência de grades e muros, quanto pelo constante diálogo com a sociedade e a família dos usuários. Funcionam por território, aproximando o tratamento do contexto da vida dos usuários, incluindo realização de visitas domiciliares sempre que necessário. Após o acolhimento, é traçado um plano terapêutico singular, a partir das necessidades trazidas pelos usuários. Esse plano é conduzido pela equipe e conta com um terapeuta de referência que acompanha o caso mais de perto. O terapeuta de referência pode ser qualquer profissional da equipe multidisciplinar.
Como recursos terapêuticos, o CAPS oferta atendimentos individuais e em grupo, atendimentos à família, atividade de suporte e inserção comunitária, oficinas terapêuticas, assembleias, visitas a espaços culturais e parques na cidade, entre outros. Quando vocês chegam da caminhada aqui na praça, o que vocês fazem? Eles tomam a água e agora a gente vai aquecer para dar uma caminhada. A gente vai fazer a caminhada em volta da praça. 7 voltas em volta da praça. Então, eu vou até tirar o casaco também. Vamos aquecer, vamos pra cima. Pra gente aquecer. Vamos lá. Vamos alongar. Vai. Então, vamos embora. As atividades terapêuticas objetivam o treinamento de habilidades para enfrentar situações da vida, o apoio socioafetivo e a inserção e participação social, buscando sempre por um maior grau de autonomia. O conceito de autonomia não está associado às ideias de autossuficiência ou independência. Dependentes somos todos. A questão dos usuários é quantitativa. Dependem excessivamente de poucas ou empobrecidas relações e coisas. É preciso reconhecer os usuários como sujeitos de troca e não apenas assistidos. A equipe deve então procurar projetos que emprestem a eles poder para que se estabeleçam vínculos de intercâmbio com o real. É preciso reconhecer que sem uma mudança do referencial social e político que substitua a concorrência pela colaboração e o preconceito pelo acolhimento, os fatores adversos para a saúde mental continuarão a existir. Tratar a enfermidade não é o suficiente, é preciso combater as causas que a provocam, coletivamente.